Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vocês estavam com saudade de mim? Mais uma quinta-feira de aula nós vamos ter. Dessa vez eu estou aparecendo. Para quem estava com saudade, só estava ouvindo a minha voz. Eu estou aparecendo. Estou aqui na minha casa. E eu vou dar aula hoje para vocês de geografia, certo? Quero que vocês abram aí o livro na página 93. Por favor, abram o livro de geografia na página 93. Peguem o material de vocês. A nossa aula hoje vai ser bem interessante, certo? Vai ser uma aula bem brasileira. Muito interessante mesmo o que a gente vai estudar hoje, certo? Abriram aí na página 93. Quem foi que abriu já? Todo mundo já abriu? Quero saber quem está aqui comigo acompanhando. Coloca aqui no chat, tá? Para mim poder saber quem é que está aqui, tá bom? Vamos lá. Todo mundo abriu aí na página 93, né? Nós vamos estudar caracterizando os lugares. A gente sabe que o nosso país, o nosso Brasil, é um país enorme, não é um país pequeno, né? E a gente sabe que ele é dividido em estados, né? As regiões. E cada estado pertence a uma região, né? Existe região centro-oeste, nordeste, sudeste, o sul, enfim, tem várias regiões, são várias regiões que a gente tem. E aí o nosso país, ele tem várias faces. Por que ele tem várias faces? Porque cada região dessa do país, ela tem uma cultura diferente, ela tem uma identidade diferente, certo? E essa identidade, ela é como se fosse um rosto, como o meu rosto, como o rosto de vocês. Cada rosto é diferente um do outro, não é igual. Então, cada região dessa, ela tem um rosto diferente, certo? Que é o que caracteriza aquela região, entenderam? Então, diferente do nosso rosto, que a gente tem, que acompanha desde quando a gente nasce, na verdade, e ele vai mudando, né, ao longo do tempo, esse rosto é constantemente montado. Como assim? Como ele é montado? Porque pelas relações humanas que acontecem nele, certo? Então, esse rosto é o conjunto de fatos sociais e diários das pessoas que habitam o lugar e dos grupos sociais que se formam nele, certo? E assim como é o nosso rosto, a identidade de um lugar é completamente única, não é igual. Então, cada região dessa daí possui uma cultura diferente, uma comida diferente, certo? Que é muito rica. Então a gente vai assistir um videozinho agora que vai mostrar exatamente isso que eu estou falando, que vai falar sobre as diferentes culturas que tem no nosso Brasil, que o nosso país é um país tão grande e tão rico. Vamos lá assistir. Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, pega de Nosso Senhor, Brasil, pra mim. Do passado, tira a mãe preta do cerrado,
morena ancestrosa, de olhar indiferente. O Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor. Pega de nosso Senhor, Brasil, pra mim, Brasil. Esse coqueiro que dá coco, aonde a mágoa minha rede, nas noites claras de luar, Brasil, pra mim. Ouve essas fontes murmurantes, aonde eu mato a minha sede, e onde a lua vem brincar. Esse Brasil lindo e pequeno é o meu Brasil, é o meu Brasil brasileiro. Terra de samba e pandeiro, Brasil, pra mim, diz Brasil, 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 pra mim, Brasil, pra mim, pra mim. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor. Pega de nosso Senhor, Brasil. Pra mim, abra a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. Brasil, pra mim, deixa cantar de novo trovador. América e a luz da lua, toda a canção do meu amor. Quero ver essa dona caminhando e pelos salões arrastando o seu vestido rendado. Brasil, pra mim. Aí vocês viram, né, que das 5 regiões, cada região é diferente, né? Por isso que existem países, estados e cidades. Não existe cidades iguais, não existe países iguais, né? Não existe socialmente, culturalmente não existe, né? Vocês viram que num país é diferente várias a sua identidade, né? E aí, como eu disse, o Brasil ele tem várias faces, como vocês viram aí no vídeo, né? A diversidade étnica é muito grande,
né? E aí, para a gente estudar isso, a gente tem que saber quem foi os primeiros habitantes do Brasil. Eu estou na página 95 já, certo? Quando os europeus eles chegaram aqui nas nossas terras, estima-se que já tinham 4,5 milhões de nativos espalhados pelo nosso território. Às vezes as pessoas perguntam, quem foi que descobriu o Brasil? Foi Pedro Álvares Cabral? Foi os europeus? Foi os portugueses? Eu acho que não. Porque assim, quando eles chegaram aqui, já existiam os índios. Então assim, o nosso território, o nosso Brasil, já tinha sido descoberto pelos índios. Então eles não descobriram nada. Eles oficializaram, digamos assim. Então eu vejo como que eles não tivessem descoberto nada. Entenderam? E aí eles já tinham um modo de vida, uma cultura, né, muito diferente dos estrangeiros. Né? Não viviam em função do comércio e do lucro. E aí eles levavam uma vida simples, porque a vida de índio é muito simples, né? De subsistência, acumular riqueza, não fazia parte da filosofia de vida dos índios. Eles não acumulavam riquezas. Os indígenas se dividiam em vários povos, né? De moradia móvel, baseado nos recursos que tinham disponíveis, ou seja, eram nômades, certo? Cada um desses povos tinha sua língua, tradição e costume diferente. Infelizmente, a gente não tem muitas fontes sobre a história, né, de muitos desses povos, pois eram muito tradicionais. E aí, a gente vai assistir agora um vídeo que fala muito direitinho quem eram os primeiros habitantes do Brasil, que são os indígenas. Vamos lá assistir? Quando Cristóvão Colombo navegou até a América em 1492, pensou que tivesse chegado às Índias, batizando de índios os nativos que encontrou. Porém, apesar de terem sido generalizados nessa classificação, os índios não se viam como um povo unificado, pois eram divididos em uma variedade de etnias sem qualquer identificação entre si. Acredita-se que os primeiros habitantes das Américas chegaram há mais de 20 mil anos, atravessando uma passagem congelada entre a Ásia e a América do Norte, e então espalhando-se por todo o continente. Em algumas regiões, formavam civilizações avançadas. Já no Brasil, fragmentaram-se por todo o território, formando grupos de diferentes tamanhos. Eram sociedades comunais, descentralizadas e igualitárias, vivendo da caça, pesca e agricultura de subsistência, e em sua maioria seminômades, mudando suas aldeias de local conforme os recursos naturais fossem se esgotando, permitindo, mesmo que involuntariamente, a recuperação natural do solo abandonado. As habitações eram geralmente coletivas, chamadas de ocas, variavam de tamanho e forma entre as tribos, mas normalmente eram dispostas em torno de um espaço cerimonial, onde realizava-se todo tipo de atividade diária, além de celebrações e ritos conduzidos por pajés e anciões. As tribos eram formadas por laços de parentesco e afinidades, e mantinham contatos com outras comunidades através de relações de comércio, cooperação, casamentos, alianças e também de guerras, que eram comuns entre as sociedades indígenas, apesar de sua natureza pacífica. A virgindade era pouco valorizada e a vida sexual costumava ser livre de tabus. Muitos homens ofereciam favores sexuais de suas esposas a visitantes, como forma de cortesia. As famílias podiam ser monogâmicas ou poligâmicas, e o divórcio era algo corriqueiro. Os homens lidavam com a guerra, a caça, pesca e liderança tribal, além da construção da aldeia e o plantio, enquanto as mulheres cuidavam da colheita, do preparo de alimentos e da fabricação de utensílios e adornos. A educação das crianças era a tarefa de toda a tribo, e a autonomia era estimulada. Já os doentes e inválidos costumavam ser abandonados à própria sorte.
Os indígenas tinham conhecimento na fabricação de bebidas fermentadas e deixaram grande herança à culinária brasileira, com pratos derivados da mandioca e do milho. Sua dieta também era diversificada em proteínas animais, graças à caça e à pesca. Em festejos, cobriam seus corpos com pinturas, penas e plumas, e a nudez no dia a dia era comum e não causava vergonha. Por viverem em florestas, muitas vezes precisavam usar protetores genitais e tangas, mas mantas cobrindo o corpo eram raras. Muito higiênicos, devemos a eles o costume do banho diário. Mantinham muitos ritos e crenças religiosas, os quais podemos identificar por xamanismo, uma mistura de religião, crença, sistema de pensamento e configuração do mundo, em que acredita-se num universo não linear, sem início e sem fim definidos, onde o tempo se confunde. Não possuíam uma doutrina, assim como não acreditavam em um Deus único e supremo, tendo a figura do xamã, o pajé, como seu elo com o mundo divino. Em sociedades sem esses representantes, acreditava-se que os espíritos e antepassados se comunicavam com os humanos através de animais, sonhos e visões. Muitas de suas lendas tornaram-se populares entre os não-índios, enriquecendo o folclore nacional. O uso de alucinógenos, tabacos e ervas era muito comum nos mais diversos rituais. Orientados pelas fases da Lua e conhecimentos astronômicos, entendiam as relações entre as mudanças climáticas, nas quais baseavam seu plantio e colheita. Antes da chegada dos europeus, acredita-se que existiam mais de 1.300 idiomas nativos, hoje reduzidos a apenas 270, que deram origem a diversas palavras da língua portuguesa. Não possuíam um sistema de escrita, mas algumas sociedades desenvolveram sinais e formas gráficas, cujo estudo pode revelar mais sobre seus hábitos. Há indícios de uma grande diversidade de produção artística, que integrava-se ao seu modo de vida e ritos cotidianos, com destaque para a dança, a cerâmica, a tecelagem, a cestaria, a pintura corporal, a arte plumária e principalmente a música. Contudo, os indígenas não possuíam a figura do artista, e todos podiam ser hábeis em diversos aspectos, pois dedicar-se exclusivamente a uma atividade, como na sociedade atual, era sinal de desequilíbrio espiritual e obsessão. Quando os portugueses chegaram em 1500, estima-se que encontraram mais de 5 milhões de indivíduos, divididos em tribos e comunidades, diferentes entre si, mas iguais aos olhos do colonizador, responsável por reduzi-los a menos de 600 mil em poucos séculos. Desconhecendo invenções ocidentais como o espelho, a roda e as armas de fogo, o choque cultural foi enorme, assim como o fascínio dos indígenas, que ainda viviam em sua pré-história. 3 armas foram fundamentais para o domínio dos colonizadores sobre os nativos. A arma de fogo, aliada nas conquistas das tribos e determinante na aceitação da superioridade portuguesa pelos índios remanescentes. A Bíblia do Jesuíta, responsável pela aculturação dos indígenas e a adequação ao moralismo cristão dos ocidentais. E uma invisível e poderosa arma biológica, inicialmente de forma involuntária, mas por vezes criminosa, o contato com os estrangeiros espalhou doenças e epidemias, às quais os nativos não possuíam imunidade, dizimando-os aos milhares e facilitando a ocupação de suas terras, como aconteceu no sul do Maranhão, onde fazendeiros deram roupas infectadas com varíola para as tribos locais. Porém, muitos indígenas auxiliaram os portugueses em expedições ao interior, em conflitos com outras tribos e ajudaram a escravizar grupos inimigos, além de fornecerem aos colonos produtos como a madeira, condimentos e substâncias medicinais. Isso tudo forçou os remanescentes a viver em condições precárias por muito tempo. Somente em 1967, com a criação da FUNAI, começaram a surgir e ganhar força associações indígenas que buscam melhorias em áreas como saúde, educação, meio ambiente, patrimônio e demarcação de terras. Em 1961, foi criada a primeira reserva indígena brasileira, o Parque do Xingu, representando um grande avanço nas conquistas desse povo. Há hoje no Brasil comunidades indígenas em todos os estados, e muitas lutam pela sobrevivência e manutenção de seus costumes e tradições, sendo constantemente ameaçadas pelo agronegócio, que busca expandir seu território, mesmo através de métodos irregulares. Muitos índios são mortos em conflitos ou expulsos de suas terras, acabando em situação de pobreza nas grandes cidades, vítimas de preconceito e violações de direitos humanos. Como se não bastasse, alguns povos começaram a sofrer novas influências de grupos religiosos neopentecostais, que, impondo conceitos como o pecado e a culpa, geraram conflitos internos, fazendo os índios verem no suicídio uma saída para seus problemas. Contudo, ainda existem tribos isoladas no mundo moderno, vivendo como seus ancestrais,
principalmente na região amazônica. Outro caso interessante são grupos que vivem em cidades e reivindicam a condição de povo indígena, num processo conhecido como etnogênese, pois de acordo com a antropologia, a etnia vai além dos traços físicos, sendo também um grupo social, e enquanto mantiverem seus sentidos e valores, se identificando como tais, esses indivíduos não deixarão de ser índios. Assim, podemos vê-los integrados aos hábitos modernos, e vivendo nas cidades, ocupando o mercado de trabalho, cadeiras nas universidades e cargos públicos, buscando também representação política e lutando por direitos como cidadãos que precisam manter sua cultura e tradições vivas, frente aos novos desafios que estão por vir. Vocês viram aí, né? Quem foram os primeiros habitantes do Brasil, como eles se comportavam e como hoje eles lutam para ter uma representatividade no nosso país. Mas aí, quando os índios chegaram aqui, né, estavam aqui já, como vocês viram, que chegaram os europeus. Né? Os europeus eles se instalaram no Brasil pela primeira vez, né, com a expedição portuguesa de Pedro Álvares Cabral, que tinha como principal objetivo extrair riquezas das então terras descobertas. Eles queriam riqueza, queriam ouro, queriam achar dinheiro aqui no nosso país, no nosso Brasil. Ao se instalarem no futuro Brasil, os europeus não tinham muita preocupação em conservar um modo de vida ou respeitar os limites das terras que aqui já se encontravam, né? Os indígenas. Né? Vamos assistir outro videozinho que fala muito legalzinho sobre os europeus. Vamos lá? Sobre a relação, como era a relação dos europeus e os indígenas. Vamos lá assistir? Tá aí como vocês viram, né? A relação
dos europeus com os indígenas. Vocês viram aí, né, nesse videozinho. E aí teve mais gente que foi trazido para cá no Brasil, pro Brasil. Quem foi? Foram os negros, os africanos. Né? Os primeiros negros do nosso país, eles não vieram com os colonizadores. Eles foram trazidos aqui, é o que? A força. Eles vieram para cá forçados. Na condição de quê? De escravos. Os europeus não conseguiram fazer do nativo brasileiro uma força de trabalho. Então se viram obrigados a importar gente de fora. Né? Então eles traziam essas pessoas para fazer o trabalho bruto de colonização, né? Que em sua grande maioria eram que? Africanos prisioneiros de guerra. Certo? E apesar das precárias condições de trabalho e vida, os negros não adotaram a cultura de seus senhores em detrimento da sua postura, não. Eles trouxeram algumas coisas para cá. Exatamente. Foi aqui que, no Brasil, que criou e aferiu o sentido do maracatu, o candomblé, a capoeira, a feijoada, o acarajé, entre outras contribuições dos povos africanos, que lentamente foi se tornando parte da cultura brasileira, certo? Vamos ver o que eles trouxeram para cá, mais detalhadamente? Vamos lá assistir. Traz a galera pra ver um capoeira aqui no bairro. Escuta o berimbau, tá chorando, tá bonito. Vai, moleque, chega aí, fecha a roda, fecha a roda. Lebare chukoché Ibaraboa gomojuba Lebacoché Ibaraboa gomojuba Mabecoeco Ibaraboa gomojuba Lebare chukoché.
Vocês estão me escutando agora? Eu acho que vocês não estavam me escutando, né? Então, eu falei, enquanto vocês não estavam conseguindo me ouvir, que essa foi a nossa aula de hoje, certo? Nós estudamos, foi uma aula bem interessante, né? Uma aula bem rica pelo nosso país que nós passamos, por todos os estados. Estudamos, não foi tão detalhadamente, mas nós estudamos, né, muita coisa, muita cultura hoje, né, que tinha no nosso país, certo? E aí, passei para casa a página 98, da página 98 até a página 101. Da página 98 até a página 101, para casa. Da página 98 até a página 101. Tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje e até amanhã. Tchau, pessoal!